o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Salmo 127, verso 1 e verso 2. Bom dia para você, que Deus o abençoe no decorrer desse dia, que esse dia seja um dia de bênçãos para a sua vida, para a sua família. Quero clamar a Deus nessa manhã, nesse primeiro encontro, é o nosso primeiro compromisso com o Eterno, com o nosso Criador, a nossa primeira audiência. Nós queremos clamar a Ele que esteja ao nosso lado no decorrer de todo esse dia, abençoando a nossa vida. Nós temos certeza de uma coisa: tudo que nós construímos nessa terra, se nós não tivermos a bênção de Deus, ela não terá progresso. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento buscando ao Senhor, entregando a nossa vida a Ele. Todos os nossos sonhos e projetos e planos, nós queremos a bênção do nosso Deus. Nós reclamamos essa promessa das mãos dele nessa manhã. O salmista Davi, no Salmo 127, fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Se nós buscarmos a Deus, colocarmos nas mãos do nosso Criador, nós teremos sucesso, seremos abençoados na vida, progresso em tudo aquilo que nós nos empenharmos. E eu quero nessa manhã pedir a Deus que isso seja uma realidade na minha vida e na tua vida. Quero convidar você, nós temos estudado o livro de Gênesis. Nessa manhã, o capítulo que nós estaremos estudando é o capítulo 11, o verso 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O capítulo 11 do livro de Gênesis explica o capítulo 10. Os filhos de Noé se agruparam por família conforme as suas línguas, como nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 10, o verso 20 e o verso 31. Babel é o berço da Babilônia. O tempo da multiplicação das línguas acontece nos dias de Peleg, filho de Eber, como nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 10, verso 25. Temos que entender uma coisa: Deus não é arbitrário. Ele não impõe para que nós possamos tomar uma decisão, mas Ele observa, Ele analisa, então age visando salvar e restaurar todo o pecador ao arrependimento, como está lá no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 5 ao verso 9. Dentre as cidades que Nimrod fundou, uma delas foi Babel. Ali os habitantes daquela cidade acreditavam que possivelmente no futuro pudesse acontecer um novo dilúvio. Se esqueceram ou não confiaram na palavra de Deus dada a Noé após o dilúvio, com a aliança do arco-íris, Deus assumindo o compromisso através da aliança, dizendo que não mais essa terra seria destruída com águas. E os homens de Babel achavam que posteriormente poderia acontecer de mais um dilúvio, de ter mais um dilúvio. E resolveram então agora construir uma torre. E nessa torre eles acreditavam que quando as águas caíssem sobre a face da terra, eles poderiam se refugiar ali. A Torre de Babel era uma afronta para Deus. A Torre de Babel era uma prova de não confiar no que Deus estava revelando a eles. A Torre de Babel era uma prova clara que eles não estavam acreditando na aliança assumida por Deus com a família de Noé e com a raça humana. E, consequentemente, Deus, ao olhar para essa terra e ver a maneira como os homens da cidade de Babel estavam vivendo, o Senhor teve que descer aqui para tomar uma decisão. No capítulo 10, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. A Bíblia, no capítulo 11 do livro de Gênesis, o verso 7, a Bíblia fala que Deus desceu. E veja a expressão, e o termo que está aqui está no plural. A Bíblia fala assim: vinde, desçamos. Não desceu apenas o Pai, não desceu apenas o Filho, e não só o Espírito Santo,
mas ali desceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós podemos também entender a respeito da Trindade. Nós temos um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o objetivo da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é salvar o ser humano. E vale a pena, nesse instante, mais uma vez, nos lembrarmos. Deus respeita, Deus não força, mas a atitude da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem o objetivo em agir para poder salvar o pecador, levá-lo a entender que Deus é Deus, para que um dia ele possa receber a salvação em Jesus Cristo. A diversidade de idiomas é uma consequência do pecado e, como resultado, traz separação entre o homem e Deus, e entre o homem e o seu semelhante. Hoje no mundo nós temos cerca de 7.000 idiomas e dialetos. Certamente naquele dia, após o momento em que as línguas foram confundidas, houve um tremendo burburinho, uma tremenda confusão. Eles não conseguiam entender o que o outro estava falando. Enquanto um estava pedindo tijolo, o outro estava trazendo água. Enquanto o outro estava pedindo martelo, o outro estava trazendo areia. E você pode imaginar a confusão que aconteceu naquele dia. Cada qual tentava encontrar alguém que lhe compreendesse, reconhecendo que foi o poder de Deus que tinha realizado aquele momento de confusão nas línguas. Por outro lado, a descendência de Sem frutificou para a glória de Deus. As gerações que se seguiram proporcionaram à geração de Abraão a verdadeira educação que concede ao homem o privilégio de conhecer a Deus. Mesmo diante de Sarai, que era uma mulher estéril, que não tinha filhos, a confiança do patriarca na palavra de Deus, na aliança assumida pelo Senhor, Deus fez ele receber o título como sendo o pai da fé. E uma mulher que era estéril, ela passou a ser mãe de uma criança. Uma característica que nós podemos perceber claramente na vida de Abraão. Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus. Abraão sabia perfeitamente quando Deus estava falando com ele. Uma prova é clara quando Deus lhe convida de sair de uma terra que ele habitava para uma terra estranha, desconhecida. E pela fé, Abraão toma a iniciativa de seguir a voz de Deus. Felizes são aqueles que estão dispostos a ouvir a voz de Deus. E eu acredito, meu amigo, que nessa manhã é o que nós estamos fazendo. E a nossa primeira responsabilidade. Cada dia pela manhã nós precisamos dedicar um tempo para ouvirmos a voz de Deus. Mas nós não podemos apenas ouvir, nós temos que ser praticantes da palavra do Senhor. Nós precisamos deixar a palavra de Deus conduzir a nossa vida. Nós precisamos permitir que ela molde e transforme o nosso coração. Quando nós olhamos para a Torre de Babel, fica muito claro e evidente. Eles sofreram as consequências de não conseguirem se entender porque eles não creram na palavra do Senhor. Se tivessem crido na palavra do Senhor, eles teriam permanecido ali, como o povo de Deus. O fato de não confiarem na palavra de Deus, foram confundidos. E eu quero nessa manhã terminar aqui pedindo a Deus que nos tome nas suas mãos. Guie a nossa vida, fortaleça a nossa caminhada. E a cada dia rumo a Canaã celestial nós possamos firmar os nossos olhos na pessoa de Jesus Cristo. Quando muito em breve Ele voltar aqui a essa terra, cada um de nós possamos ouvir o nosso nome ser mencionado nas nuvens dos céus, possamos subir para nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. Bondoso Deus e Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Pedimos perdão por todos os momentos que nós deixamos de ouvir a Tua voz. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.